Meus queridos, que a paz esteja com você. Esta oração foi preparada para quem precisa de direção e não sabe o que fazer, para quem sente o coração confuso, a mente sobrecarregada e tem medo de dar um passo errado. Este é um tempo de cuidado interior que estamos vivendo, dia após dia. Hoje, vamos buscar direção, para que Deus organize seus pensamentos, fortaleça o seu coração e traga mais clareza sobre os próximos passos. Este momento não termina aqui. Amanhã, nós vamos continuar este tempo de oração, falando sobre força, para sustentar você no caminho que Deus começa a mostrar. Por isso, permaneça nesse processo. É voltando aqui, se colocando novamente neste tempo de oração, que Deus vai fortalecendo você por dentro e preparando você para seguir adiante com mais segurança. Hoje me coloco aqui como intercessor. Este é o nosso canal diário. Se esta oração fala com o seu coração, clique em gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Deus guia os meus passos. Ao escrever isso, você faz algo simples, mas poderoso. Declara que não quer decidir sozinho, reconhece a necessidade de direção e escolhe confiar nesse processo que estamos vivendo juntos. A falta de direção não surge apenas quando não sabemos o que fazer, mas também quando existem muitas opções e nenhuma clareza. O excesso de pensamentos, opiniões e cenários possíveis começa a confundir o coração. A mente tenta prever tudo, evitar erros e se proteger de dores futuras, mas acaba se cansando. E quanto mais cansado o interior fica, mais difícil se torna perceber com clareza qual caminho seguir. Deus conhece esse estado interno. Ele sabe quando a confusão não vem de rebeldia, mas de cansaço. Há momentos em que a pessoa quer fazer o certo, mas não consegue enxergar com nitidez. O medo de errar paralisa, e a dúvida começa a tomar espaço demais dentro do coração. Esta oração existe para lembrar você de que direção não nasce da pressa, mas do alinhamento interior. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre todo o caminho de uma vez. Queremos garantias, confirmações completas e segurança total antes de dar qualquer passo. Mas a direção de Deus raramente funciona assim. Ele não entrega mapas detalhados, e sim clareza suficiente para o próximo passo. Quando o coração aceita caminhar assim, a ansiedade começa a perder força. A palavra nos ensina algo muito profundo sobre esse tipo de direção. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras foram escritas por Salomão, um homem conhecido por sua sabedoria e direcionadas a pessoas comuns, lidando com escolhas práticas da vida. Ele não fala a quem não tem dúvidas, mas a quem precisa decidir, caminhar e viver sem ter controle absoluto do futuro. Salomão não condena o entendimento humano, mas alerta sobre o perigo de depender apenas dele. Ele fala diretamente com a mente sobrecarregada, com quem tenta analisar tudo, prever tudo e resolver tudo sozinho. Aqui, confiar não significa agir sem responsabilidade, mas reconhecer limites. É entender que o coração precisa de algo maior do que lógica para encontrar uma direção segura. Deus ajusta o percurso enquanto você caminha, mesmo quando o caminho não parece fácil ou perfeitamente alinhado. A direção não acontece antes do movimento, ela se revela durante o processo. À medida que você segue com confiança, algo começa a se organizar por dentro, e aquilo que antes parecia confuso passa a encontrar lugar. Cada passo dado com o coração alinhado permite que Deus vá ajustando o caminho, trazendo clareza no tempo certo, sem pressa e sem cobrança. Isso muda completamente a forma como lidamos com decisões. Você não precisa acertar tudo de uma vez. Precisa apenas dar o próximo passo com um coração alinhado, honesto e disponível. Deus não exige perfeição, mas disposição. Quando essa disposição existe, Ele trabalha silenciosamente,
ajustando o caminho e protegendo você de erros que poderiam ferir profundamente. Muitos erros não acontecem por falta de capacidade, mas por excesso de ansiedade. Quando o coração está acelerado, até boas escolhas podem ser feitas no tempo errado. Por isso, Deus começa a direção acalmando o interior. Ele organiza os pensamentos, reduz o barulho interno e cria espaço para que a sabedoria seja percebida com mais clareza. Hoje, você pode estar diante de decisões importantes. Pode ser que ainda não saiba se avança, se espera, se muda ou se permanece. Esta oração não existe para empurrar você para uma escolha precipitada, mas para alinhar o seu interior. A direção verdadeira não traz agitação, mas uma paz firme, mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Há coisas que Deus não revela de uma vez, porque precisam ser sustentadas por dentro. Quando o coração começa a se alinhar, novas forças silenciosas vão sendo preparadas, mesmo que você ainda não perceba. Cada momento separado para aquietar o interior fortalece algo diferente. A confiança, a firmeza, a capacidade de continuar. É assim que Deus cuida, não apenas mostrando o caminho, mas preparando você para caminhar por ele com mais equilíbrio. Permanecer nesse lugar de escuta transforma a forma como você encara as decisões. Aos poucos, aquilo que parecia pesado perde força, e o coração começa a responder com mais segurança. Quando você se permite retornar a esse tempo de oração, algo vai sendo ajustado por dentro novamente, como se Deus reforçasse, dia após dia, aquilo que você precisa para seguir sem medo, sem pressa e sem desgaste interior. Deus não trabalha com confusão. Quando Ele guia, há coerência, mesmo que não haja todas as respostas. Aos poucos, o coração começa a reconhecer sinais, sentimentos e convicções mais claras. A mente desacelera, e aquilo que antes parecia impossível de decidir começa a se organizar de forma natural. Uma palavra que reforça esse cuidado pessoal de Deus está no Salmo, capítulo 32, versículo 8, quando diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essas palavras revelam um Deus atento, próximo e envolvido com cada passo do caminho. Um Deus que não observa de longe, mas acompanha de perto, percebendo as hesitações, as dúvidas e os esforços silenciosos do coração. Ele não guia à distância, mas caminha junto, ajustando o percurso com cuidado, oferecendo proteção e direção no tempo certo, enquanto você segue adiante. Esse salmo expressa a promessa de um cuidado que não é distante nem genérico. Deus não apenas aponta o caminho, Ele acompanha de perto. A ideia de guiar com os olhos fala de atenção constante, de presença ativa e envolvida. É a imagem de alguém que observa com cuidado, pronto para orientar, proteger e corrigir quando necessário, enquanto você segue adiante. Isso traz descanso ao coração. Você não caminha sozinho, nem decide no escuro. Mesmo quando não sente, existe um olhar atento acompanhando seus passos. Deus percebe quando você hesita, quando sente medo e quando se cansa. A direção dele não vem com cobrança, mas com cuidado. Hoje, permita que esse cuidado alcance o seu interior. Não tente forçar respostas. Não se pressione para decidir tudo agora. Confie que à medida que você se alinha por dentro, a direção começa a se tornar mais perceptível. Deus não se atrasa, mas também não se antecipa ao tempo certo. Deus vai organizando aquilo que estava confuso por dentro. Há um fortalecimento silencioso acontecendo que sustenta cada passo à medida que o caminho se revela. Quando você se permite permanecer nesse tempo de oração, o coração aprende a caminhar com mais segurança, sem pressa e sem peso. Enquanto isso, respire fundo e permita que o corpo e a mente desacelerem. Dê espaço para que a ansiedade diminua e o coração encontre um pouco mais de calma. A direção não precisa ser pesada nem carregada de tensão. Quando Deus guia, o interior começa a sentir firmeza, mesmo que o cenário ainda esteja em construção. Confie nesse cuidado silencioso que está acontecendo agora, organizando o que você ainda não consegue ver com clareza.
Deus está organizando seus pensamentos, ajustando suas emoções e fortalecendo sua confiança. O que hoje parece confuso não permanecerá assim. Passo a passo, o caminho vai se tornando mais claro, não pela pressa, mas pela presença de Deus conduzindo você com sabedoria. Se sentir no coração, considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Isso nos ajuda a continuar preparando orações que alcançam, fortalecem e cuidam de quem precisa. Que Deus continue falando ao seu coração. Permaneça nesse processo. Volte amanhã para continuar esse caminho conosco. Amém.